ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. Cultura, ancestralidade, sustentabilidade, como tudo isso se relaciona. Esses são os temas que a gente vai tratar hoje e vão nortear a nossa conversa aqui da série Impacto. Eu, Eduardo Couro, tô aqui junto da Alicia Mesquita do Impact Hub. Seja muito bem-vinda. Oi, obrigada. E hoje a gente conversa com o Lucas Martins. Vamos lá, se apresenta aí. Olá, pessoal. Eu sou Lucas Martins, eu sou ator e diretor artístico do MAPS. E também o André Sopon, idealizadores do MAPS. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou o André Sopon e sou discente em licenciatura em Educação do Campo pela UFES e também cuido do MAPS na parte de curadoria, na parte de coordenação de projetos, de acervos. Além dos dois, a gente tem aqui a Josimere Lucidato, que é presidente do MAPS. Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Eu sou Josimere e sou paneleira da Associação das Paneleiras de Goiabeiras e presidente do MAPS. Sejam todos bem-vindos. O MAPS ele é o Museu de Arte das Paneleiras aqui do Espírito Santo e é uma iniciativa que destaca o ofício das paneleiras de Goiabeiras, preservando essa tradição secular enquanto busca inovar e também engajar a comunidade de forma sustentável. Bom, para a gente começar, vamos apresentar então a panela de barro para quem é de fora. A gente que tem essa cultura, ou mesmo não sendo do Espírito Santo, mas tem essa conexão com a panela, com o fazer, a gente sabe do que se trata, mas o que é essa panela de barro e o que ela tem de tão diferente das outras panelas que a gente vê no dia a dia? Aí essa pergunta eu vou deixar para nossa paneleira responder, para colocar para fora aí o que ela sente sobre o nosso ícone capixaba. É só vocês mesmo participando do dia a dia para vocês poderem ver essa magia que tem fazer uma panela de barro. É muito, muito mágico. A partir do momento que você começa até finalizar cada passo a passo da panela de barro. E pergunta como é que a gente sabe o tamanho de cada panela, como a gente conhece cada panela de cada artesão. De convívio uma com a outra, como sabe a outra faz, cada um faz a sua peça da forma e finaliza do seu jeitinho. Então, cada um tem sua... Seu dedo mágico. Mas é quando a gente olha, né? Porque é a panela de barro do Espírito Santo e as paneleiras aqui do Espírito Santo. Como é que é produzido, né? Tem um material específico? Como que é isso, né? Como que surgiu essa produção dessa panela, enfim? Acho que entender um pouco aqui, para quem não é de fora do Espírito Santo que está ouvindo a gente, saber o que é essa panela de barro que a gente tem aqui. Como todos sabem, conhecem, a panela já tem 400 anos de tradição. E essa tradição vem de mãe, de filho, de vó. A minha tradição mesmo é da minha avó. Sou a última da geração. É um material todo... Eu não sei explicar que matéria-prima é essa. É o barro, a gente utiliza o tanino, o seixo enrolado e o cuité. São 4 itens que a gente usa para utilizar e a mão para moldar. É ótimo, mas é isso mesmo, assim, não sei, sabe sim, é tudo isso aí que você falou. E aí, voltando, né, pro MAPS, eu queria perguntar aí especificamente pro Lucas e pro André, como surgiu essa ideia de criar o MAPS? Bom, o MAPS, ele surge dentro de um bar. Ele começa dentro do Babado Bar, que não existe mais esse espaço, mas hoje ele é um movimento artístico-cultural, ele fez uma transição, né, dentro de bar para um espaço de cultura. E durante o momento do processo de decoração deste bar, tínhamos algumas peças, né, de paneleira que foi doada por uma pessoa ou outra, assim, e minha tia falou, vou doar uma panela para você de Silvinha. E Silvia Campos, é a mãe dos meus primos. Minha tia também, né? Casou com meu tio. E na minha família tem um caso muito curioso, é que 2 irmãos casaram com 2 primas de Goiabeiras, que são paneleiras. A Silvia Campos já faleceu, né? Ela faleceu em 85. A atual, né? A prima dela está viva, a Juscelene, né? Que é filha também de uma cantadeira de Congo, de Goiabeiras Velha. E aí a minha tia deu essa panela de presente de Silvinha e disse assim, essa panela eu ganhei de Silvinha em 1988. Eu ganhei de presente de casamento essa panela. Na hora, assim, ficamos tão felizes de ter uma panela, assim, de uma paneleira que já faleceu. E olha a importância disso. E elas
ela ocupou uma mesa central, essa peça. E aí veio um segundo elemento, que foi um disco de vinil da banda de Congo, Panela de Barro, de 1980, gravado na Rádio Espírito Santo, junto de uma coleção de folclore, na época que o MEC produzia, né, com a Funarte. Esse disco de 80, e nessa capa desse disco tem uma imagem de uma mulher chamada Maria Gomes, que é a mãe de uma das esposas do meu tio. Ou seja, vó também dos meus primos, que se chama Maria Gomes. E atrás do vinil, do disco, está escrito Maria Gomes como cantadeira e Geralda Gomes, que é a mãe de Silvinha, também como cantadeira da banda de Congo. Então existe essa relação familiar. Só que o museu ele começa com essa perspectiva de memória, de lembrança e resgate, mas ele vai tomando uma dimensão um pouco mais séria a partir do momento que os clientes iriam até o nosso espaço, eles tomavam um drink e eles eram convidados a fazer uma visita. Não tinha nome de museu nem nada disso, para fazer uma visita nesse espaço, e tinha uma visita guiada. Aconteceu de uma forma muito orgânica, até que numa visita de uma pessoa da Secretaria de Cultura na época, olha, o trabalho que vocês estão fazendo é tão importante que isso é um museu social comunitário, porque vocês estão começando a adquirir peças de paneleiras que já se foram, ou até das pessoas que estão aqui presentes, de familiares. Então as pessoas batiam na nossa porta, e ainda batem, né? E falam, ó, tem uma peça aqui que foi fulana de tal quem fez. Essa peça aqui fui eu que fiz em 1973. E aí houve esse processo de coleção dessas peças, e não foi só panela de barro, né? Foram também outros elementos como indumentárias, né? Como livros de escritores locais, que fale sobre o ofício nesse sentido. E aí, em 2023, surge esse nome MAPS, Museu de Arte das Paneleiras do Espírito Santo. Você está falando dessa questão de formar o acervo do museu e muitas doações das pessoas que estão ali envolvidas. E quem é de fora, de repente veio no estado, comprou a panela, como você disse, nos anos 80, nos anos 90, tá com essa panela lá, como é que ela descobre de onde que veio, se é importante, como é que chega ao museu, se quiser manter um pouco dessa memória viva, como é que se vai capitalizando essas obras de arte, vamos colocar assim? Exatamente, você falou tudo. Primeiro são obras de arte, né? E olhar com essa perspectiva vai para além da panela como uma utilidade de cozinha, né? Porque quando a gente também vê quem está atrás da panela na cozinha, é sempre uma mulher, e geralmente uma mulher preta periférica. É uma forma de você olhar para essa mulher como uma artista do barro capixaba, que de fato ela é, pela força de trabalho dela, pela intencionalidade de cada peça. E justamente você falou uma coisa muito interessante, você fez uma pergunta muito interessante, te agradeço desde já. Cuido dessa curadoria, né? Então, particularmente, para mim, identificar de quem é a peça, quem foi que produziu essa peça, foi uma coisa que foi sendo orgânica na vivência de Goiabeiras. Antes eu também, como acho que a maioria da população, seja capixaba ou não, imagina que é tudo uma panela de barro e que é tudo igual. Só que com essa imersão no território, eu fui começando a identificar quem é a mulher por trás da panela. Então, existe uma impressão digital em cada peça, acredite. Isso foi uma coisa que, quando eu me percebi identificando, eu mesmo me assustei. Eu disse, meu Deus, em que ponto eu cheguei? Eu consigo olhar uma panela e falar, essa é da Rose, essa é da Josimere, essa peça é da Val. Isso é muito louco. É muito louco e muito fascinante ao mesmo tempo. Então, hoje eu vou a um restaurante, me sento e digo assim, essa moqueca que eu tô comendo, essa panela aqui, eu acho que essa panela é de... E às vezes eu acho, porque às vezes eu ainda tenho minhas dúvidas. E aí, geralmente, eu procuro saber com quem o restaurante faz as encomendas, e às vezes é batata. Essa panela é da Eronildes. A gente, claro, traz a perspectiva de falar dessa mulher, porque a mulher, historicamente, ela é mais invisibilizada, né? A mulher, quando você fala da força de trabalho, principalmente, essa mulher que tem esse ofício, né, como cultura e como tradição, e é importante a gente separar essas coisas, porque se nós formos ver os autores que falam de culturas e tradições, a gente pode trazer Roque de Barros Laraia, pode trazer Carlos Brandão, enfim, tantos outros. A tradição, ela se mantém. Tanto que ela se mantém há mais de 400 anos, desde que, historicamente, o Saint-Hilaire escreveu uma carta ao rei de Portugal, esses vestígios em Goiabeiras, né, dessas panelas de barro. Mas cultura muda, a cultura ela não é estática. Então, hoje, uma paneleira tem um iPhone, uma paneleira anda de avião, uma paneleira faz o aniversário de 15 anos da filha com um chá revelação de uma neta que vai nascer, né, e explode um balão rosa ou azul. Então, assim, essa mulher, ela é uma mulher que ela está vivendo em 2024,
2024. A gente tem que parar de olhar para essa paneleira, embora ela tenha uma tradição secular, ancestral, é uma mulher que vive em 2024. Então, ela tem uma cultura de uma mulher que vive em 2024. Então, essa mulher tem seus planos, tem seus sonhos e tem suas metas e seus projetos. Então, ela pode sim andar numa picape 4x4, contanto que o dinheiro dela possa pagar. E Afinal aí de contas, se você atende um restaurante, imagina quantas panelas não são vendidas e a renda que vai para essa mulher, né? Não, e depois, se você não trouxer essa pergunta, eu vou trazer. Que eu me fiz uma pergunta aqui que eu faço questão de elucidar nesse podcast, que é justamente a questão mercadológica que adentra esse espaço cultural e como é que essa contradição, porque é contraditório, né? Quando você fala de mercado e produzir 4.000 panelas à mão, uma a uma, para manter uma tradição, como é que fica isso? A gente pode até falar sobre isso agora, já aproveitar, né, que você colocou. Enquanto um consumidor que vai, né, eu vou lá comprar uma panela de barro, você chega lá e pensa numa panela de barro como uma coisa qualquer. No máximo é um símbolo aí do Espírito Santo. E não é. Na verdade, é muito mais do que isso, né? É uma obra de arte, é um artesanato lindíssimo. Eu, quanto moradora, mais turista, né, no Espírito Santo também, porque é a pessoa daqui, mas a gente também tem que ser turista no lugar ao qual a gente vem. Quando eu chego lá, eu fico observando como que é o trabalho, o processo do moldar, o processo de queimar e de virar para um lado, da cor, de virar para o outro. E às vezes você vê que elas estão fazendo a mesma coisa, mas de formas diferentes. E acho que é importante a gente olhar para isso efetivamente como uma obra de arte. Mesmo que eu compro, coloco na minha casa para usar. Então vou continuar aqui um pouquinho, peço licença aos meus colegas. Isso é uma coisa que me toca muito pessoalmente, porque enquanto não houver a valorização do ser humano que está por trás dessa panela, essa panela vai continuar sendo valorizada ao preço que o mercado dita. Na verdade, assim, quando você faz uma coisa em fábrica, quando é em série, e aí, sei lá, um torno ou um forno, como existem outras panelas que são ditas capixabas e que isso, inclusive, atrapalha, e aí depois eu acho que a Merinha pode falar melhor sobre isso, atrapalha muito, né, o ofício. Por quê? A perspectiva unicamente mercadológica, você vai lá e encomenda 3.000 panelas e você diz, bom, ela custa R$40 se eu comprar uma, mas eu quero comprar 3.000, então eu quero que você faça R$25. Então, assim, a lógica mercadológica não cabe na lógica humanitária, porque quando você encomenda mais peças por um valor menor, você está dizendo para essa mulher, você não vale nada. Ou você vale muito pouco. Ou você vale muito, mas eu quero que você faça mais barato para mim. Então, que valor é esse para se manter essa tradição cultural em que o IPHAN para tombar, por exemplo, como o ofício, como primeiro patrimônio cultural e material, é necessário que elas mantenham aquele saber fazer daquela mesma forma que há 400 anos atrás. Fogueira em céu aberto, feitas à mão, sem uso de ferramentas eletrônicas e tecnologias, inovações. E não pode queimar em forno e tal. Então você diz para essa mulher, para você manter essa cultura viva, você tem que fazer nesse procedimento. E ao mesmo tempo o mercado diz, bom, a panela de barro ganhou espaço nos restaurantes e culturalmente no estado do Espírito Santo, e eu preciso agora, a demanda é de 3.000, 4.000, 5.000 panelas. Tá. Como é que essa mulher dá conta dessa quantidade? Essa mulher está vivendo em situação análoga à escravidão. Então, assim, e o meio ambiente, que é uma outra questão. As pessoas falam, a paneleira vai lá tirar a casca do mangue e está acabando com o manguezal. Primeiro que não é a paneleira que está acabando com o manguezal. Ela tradicionalmente sabe até onde ela pode tirar a casca, né, para que não deprede o meio ambiente. Ela sabe todo o processo de regeneração do mangue. Agora, se ela tem um pedido de 4.000 panelas, será que é a paneleira que está acabando com o meio ambiente? E o tempo, né? Porque uma coisa é você construir 4.000 panelas num espaço longo de tempo. A outra coisa é achar que, além de tudo, ela tem que ser máquina para construir 4.000 panelas em... Uma semana. Uma semana. Eu ainda ia falar 15 dias, mas uma semana. Porque é isso que o mercado às vezes pede, né? Isso a Josemary pode falar melhor para você, porque as demandas são muitas, né? E é interessante que sejam, mas nós, enquanto capixabas, governo capixaba, empresários, nós temos que pensar, porque nós não queremos que as panelas
panelas deixem de estar nos restaurantes. Mas nós também não queremos que o trabalho dessas mulheres continue sendo um trabalho desta forma. E também nós queremos, e temos falado, e é um assunto muito em voga, né? A preservação do meio ambiente. Então, como preservar o manguezal, mantendo a tradição, simplesmente também não dizendo assim, não, então a gente começa a comprar a panela feita em forno, em fábrica, e aí é só essas mulheres se aposentarem, é só elas acabarem. E aí acabam o quê? As rendas das famílias todas? É um assunto muito complexo e que justamente por ser tão complexo, dada essa complexidade, tem que começar a ser mais falado, tem que começar a estar debatido em mesa, né? Em rodas de conversa, dentro da universidade. A gente tem que chamar a UFES para essa conversa, porque não dá mais para a gente só também pesquisar, tem que ser uma pesquisação. E tem agora muitas referências nesse termo, né, nas universidades, falando de pesquisação, que é pesquisar e agir, porque senão a gente só pesquisa e fica aquela pesquisa de sala de aula, de gabinete, de academia. A gente tem que pesquisar junto com as comunidades e ouvi-las e começar a fazer essa transformação, porque a transformação, eu creio, vem através da educação. Eu sou meio freiriana, assim, nesse sentido, né? Carlos Brandão, como eu já trouxe, é educação popular. Por quê? Que é dito senso comum, ele tem muitos saberes que, como os saberes da panela de barro, né? Saberes esses que a academia se apropria para sistematizar, mas que o saber está lá dentro da comunidade. Então a gente tem que ouvir essa comunidade. E aí eu acho que através desse conhecer essa realidade dessa comunidade é que se parte a transformação. A transformação da educação só se dá a partir da realidade. Concordo muito, né, com o que você está falando, porque quando a gente olha, você chega lá no galpão, né? Foi um galpão construído por um órgão público. O quanto daquilo foi ouvido, né, das paneleiras para construir aquilo? O quanto aquela comunidade foi ouvida para construir aquilo? E, inclusive, manter, né, e reformas. Precisa dessa escuta. E aí eu acho, Merim, se você quiser, tem um microfone aberto para você poder falar aí um pouco também sobre a sensação que você sente e que você vai falar também, né, por nome de outras paneleiras, como que vocês se sentem sobre como as pessoas chegam ou ofereceu para dar alguma coisa. Porque eu lembro, a primeira vez que eu fui, uma pessoa que trabalha com projetos de impacto socioambiental, conhecer a história e como funcionava aquela dinâmica, duas paneleiras viraram para mim e falaram assim, mas a gente não quer mais alguém que vem aqui para falar que vai fazer um trabalho para a gente entregar um papel. Né? Então, como é que você vê essa transformação a partir do que o André trouxe para a gente, né? Que precisa de ter mais essa escuta. Como é feito esse projeto? Mas escutando cada paneleiro. Não só chegando, anotando, indo embora, depois que for concretizado o projeto, vir falar foi feito o projeto, foi confirmado, foi ganho o projeto e agora vai ser feito, a gente vai procurar conversar com fulano e ciclano. Não, tem que ser com as paneleiras que eles escutaram, todas elas da mesma forma que eles pesquisaram. Eu acho que tem que ter mais um respeito com as outras que estão ao redor, porque a associação é regida com 48 mulheres. 48 mulheres e artesãos, são 48. Então, para fazer uma pesquisa, você tem que ouvir todos. E acho que a gente pode, conectando aqui, né, de novo com o MAPS, o sucesso do MAPS acho que tem um pouco a ver com isso, né? De vocês terem conversado com as paneleiras, com os artesãos, com todo mundo que está ali. Embora haja algumas divergências de algumas pessoas, né? Porque quando há um trabalho bem feito, eu acredito assim, incomoda, seja de qualquer frente ou vertente. Eu sou muito tranquilo para falar isso, assim. Porque quando eu estou falando do MAPS, eu estou falando de um espaço que funcionava dentro da nossa casa. Então, eu e André moramos 3 anos em Goiabeiras. Nós não somos pessoas que viemos de fora do nosso bairro ali e vamos criar um projeto em cima. Nós passamos a morar ali, a viver, a criar um elo de ligação com aquela comunidade. E estava fortalecendo esses laços, foi muito importante, esses laços que desenvolvemos com a comunidade, né? Eu digo comunidade como um todo, desde as paneleiras, desde a banda de Congo, desde os grupos de pagode, desde os outros moradores da comunidade. Mas houve um contratempo, uma situação que divergiu um pouco ali, mas não partiu da gente nesse sentido. Esse contratempo foi, inclusive, falando de valorização.
muito complicada, que uma escola de samba de outro estado resolveu homenagear as paneleiras. Nessa homenagem, só não estavam as protagonistas, não estavam as paneleiras, e nos solicitaram para que pudéssemos fazer alguma coisa, seja uma nota de repúdio nas redes sociais, seja cobrar o poder público. Estivemos nas reuniões com o poder público, com secretarias de cultura, seja âmbito municipal, né, e até mesmo estadual. Mas percebemos que depois de tudo que estava decidido, de todo o apoio que nós demos ali, algumas pessoas puxaram esse tapete, né? O nosso tapete, e pessoas, inclusive, também da comunidade. É algo prejudicial, mas de uma certa maneira nos fortaleceu um pouco mais. E aí algumas pessoas compartilham, assim, e digo não só da comunidade, até mesmo da questão intelectual, acadêmica da universidade, ou de pessoas que são ícones da cultura do nosso estado, dizendo que quem são eles, que estão fazendo um branco e um outro lá que é negro, mas que estão falando o quê ali de paneleiros? Eles não são daqui, né? Ou eles nem são de Goiabeira, eles não são origens. Então essas falas atravessam e machucam muito. E hoje existe uma paneleira que tomou a frente do MAPS, né? Então a presidência do MAPS hoje é através de uma paneleira. Toda essa relação que nós tivemos com a comunidade tem sido importante para fortalecer o MAPS, né? Então, embora algumas pessoas possam dizer que não há um diálogo, que tem paneleira que não sabia, não foi convidada, nenhuma panela chegou no nosso espaço, né, no MAPS, ou comprando, ou andando com as próprias pernas. Foram através de doações, e tem documento, né, que as pessoas assinaram por causa disso, nesse sentido, né? Porque isso mexe muito comigo, por isso que eu fiquei falando, assim, e envolve até a relação do nosso trabalho. O MAPS também, ele tem um certo lugar também, né? Então, assim, ele nunca vai ser, e ele não pode ser acima da associação das paneleiras. Ele nem pretende ser. Não pode. E você está falando da preservação dessa história também. Tem duas coisas. Primeiro, a identificação da peça, que a maioria das pessoas que estão, imagino que talvez não saibam da onde vem, ou a maioria das pessoas que compram não vão conseguir identificar aquela panela. E como é que você traz importância, traz esse caráter artístico para uma coisa que muitas vezes, por exemplo, fora aqui do estado, era só objeto decorativo para ficar na cozinha. Nem utilidade a panela em si tem, fica ali só como decoração mesmo. Como é que isso se transforma em arte dentro do museu e para preservar essa história para a futura geração? Então, quando a gente volta a falar de acervo, né, eu entro aqui de novo. Oi. Então, tem um xará meu, que na verdade não é André, é André, né, porque é francês, André de Vallée. Ele fala da museologia social. Quando ele traz esse conceito, ela coloca o humano como o elemento principal, é o epicentro, é o foco da museologia social, é o ser humano. Não são nem as peças, na verdade, né? As peças estão ali ajudando a contar aquela história daquele humano. Isso que é o mais legal. Hoje, muitas pessoas já, ao ir a podcasts e nas redes sociais, têm se apropriado desse discurso que a gente vem fazendo há pelo menos uns 4 anos, quem são as mulheres por trás desse ofício, né? E eu acho até legal que se apropriem, porque a ideia é essa mesmo, é que mais pessoas comecem a falar do ser humano que está por trás dessa panela. Eu fico até lisonjeado, fico assim, falo, poxa, é sobre isso, sabe? Se nós sabemos que o MAPS ele não vai ser do dia para a noite. O meu receio é de que a gente desista e de que ele talvez não seja nunca. É isso que me move, a continuar. Então, essa museologia social vem trazer o nome dessas mulheres para que Dona Orminda Lucidato, vó de Josimere, de Merinha, que está aqui do nosso lado, não seja esquecida. Porque Merinha só existe porque existiu Orminda. Então, quem são essas mulheres que passaram e quem são as que estão? Que um dia passarão, para que as novas gerações também saibam quem são essas mulheres em tempo presente, passado e futuro. E como é que o MAPS conta a história de cada uma através, né, dessa produção que as paneleiras fazem? Primeiro, através da vivência, né, com essas observações que nós fazemos com algumas paneleiras, né, morando ali em Goiabeira, a gente vai aprendendo. A vivência ela é fundamental, e a observação também para qualquer caminho de ensinamentos, né? E depois vem os estudos, estudamos bastante, com vários livros que explicam um ofício, mas relatam poucas histórias, né? Quando eu digo poucas histórias, é dessa questão biográfica mesmo, de cada uma delas. E aí eu vou citar um exemplo de um aprendizado que nós tivemos através de uma história de uma paneleira, que eu acho importante trazer até para 2025 dentro da mídia, né? Em 1963, uma paneleira foi descoberta por um escultor chamado Maurício Salgueiro.
Maurício Salgueiro ainda está vivo. Ele foi responsável pela federalização da UFES, ele é capixaba, mas aos 5 anos de idade ele foi para o Rio de Janeiro, foi professor de Belas Artes. E o Maurício Salgueiro, ele é um artista conhecido nacionalmente pelos escultores, pela galera das artes plásticas. Ele viu a Manhana fazendo bonecos de barro. E esses bonecos de barro, de Manhana, ela fazia enquanto os filhos dormiam. Porque durante o dia, ela estava fazendo panela de barro. E aí, para fazer um boneco com muita delicadeza, com crianças perto, é impossível. E ela fazia esses bonecos para os seus próprios filhos e netos e outras crianças da comunidade. Só que a plasticidade de Manhana chamou tanta atenção de Maurício Salgueiro e resolveu fazer um convite à Manhana, Ana Ferreira da Conceição, para expor esses bonecos na extinta galeria em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, quando a gente está falando de bonecos de barro, a gente está falando de 1960, né? Quem tinha acesso a brinquedo naquela época? E de barro por quê? Porque era o que tinha, né? Como instrumento de trabalho para criar uma ludicidade para uma criança. Manhana foi para o Rio de Janeiro com a sua filha Emília. Na época tinha 19 anos. Hoje a Emília está viva. Emília já está com seus 80. Ela é da banda de Congo Panela de Barro, cantadeira. E Manhana, depois de ter vendido os bonecos de barro, ela até comprou alguns bonecos de plástico para trazer para as crianças da comunidade de Goiabeiras Velhas. Ela falou que era brinquedo de verdade. As crianças iam ter agora brinquedos de verdade. Compara a plasticidade de Manhana a um trabalho de Mestre Vitalino. É que Mestre Vitalino ele fez esculturas incríveis e outros artistas pernambucanos também. Mas Manhana não, ela tinha uma identidade única. E essa mulher foi tão importante que ela saiu em reportagens no Jornal do Brasil, o Jornal do Rio de Janeiro, Jornal Vida Capixaba, daqui do Espírito Santo, que é extinto e não existe mais. Alguns jornalistas da época colocaram que ela terminou no esquecimento, porque foi desamparada pelo poder público. Não sou eu que estou falando isso. São os registros de Narbu Vidigal, Maria Encalixe, através de jornais antigos aqui capixabas. É triste porque Manhana, Ana Ferreira da Conceição, ela entrou em 1969 para o Dicionário das Artes Plásticas no Brasil. Então, uma mulher negra, periférica, entrar como artista plástica em um livro é muito importante. E as pessoas não saberem quem é Manhana e quem foi Manhana, a importância que ela tem de ter inspirado, inclusive, seus próprios netos a tornarem artesãos. E Ana Ferreira da Conceição, nos anos 90, no início dos anos 90, ela teve um ateliê dentro do Centro Cultural Carmélia, chamado Centro de Artes Populares Manhana, e tinha alguns bonecos. Só que houve um apagamento do nosso estado na época e as peças de barro de Manhana sumiram. Mas o próprio Carmélia meio que sumiu e tá retornando agora, tá retornando agora, passou por várias gestão, assim, se falar a questão de concessão, etc e tal. Mas há uma notícia boa, e para Arumápis e para a população capixaba. Conseguimos um encontro com o Maurício Salgueiro e ele doou cerca de 14 bonecos. Tá com 95 anos. Isso. Espetáculo, né? Ele fez a doação para o MAPS. É muito interessante você falar isso, porque é exatamente, né, o Museu de Arte das Paneleiras, né? Então, é de todas as artes que elas são capazes de fazer, que já fizeram e que vão surgindo. Você trouxe a história da Manhana, que já aconteceu, mas a gente sabe que lá tem muitas mulheres e artesãos também que podem surgir outras artes, né? Então, é muito interessante a gente pensar que o nome do museu, ele tem isso, Museu de Arte. E vocês têm, acho que conectando com o que o Lucas falou sobre esse olhar de conectar a mulher, a história dessa mulher com o que ela faz, vocês têm o Jogos da Memória. Jogos de memória, isso, os Jogos de Memória. Explica para quem tá ouvindo, pra gente, né, o que é os Jogos de Memória, como que ele surgiu? O Jogo da Memória, né, os Jogos de Memória, é porque a gente se pega aí nessa pegadinha, porque são memórias, né, e são jogos porque não fica somente no jogo, porque tem todo o processo de mediação artística e cultural, prévia, durante e pós-jogo, e ele surge já a partir da página do MAPS, que na página do MAPS tem a foto da paneleira, a obra e do outro lado o nome, né? Então, para as pessoas fazerem esse link, quem é, pela imagem, o nome e o que fez. Não só as paneleiras também, mas como outros acervos, por exemplo, desde o estandarte da banda de Congo, a casaca de mestre Valdemiro Salles, de Goiabeiras, né? A Muxingue e o Tanino, equiparado ao livro das benzedeiras de Goiabeiras Velha, de Jamilda Bento.
E aí, a ideia do jogo existe em duas perspectivas, né? O jogo infantil e o adulto. A gente nomeia assim. O infantil é um literal jogo da memória, né? A criança ela vai achar imagem com imagem, né? Vai achar as imagens iguais e vai conseguir capturar. Então, com criança de 4, 5, 6 anos, dá para jogar tranquilamente. Agora, o que nós chamamos de adulto, né, que pode ser jogado por adolescentes, até crianças mais velhas. É, isso aí, adolescentes. Eu gosto até de tratar que é de jovens e adultos, porque aí eu lembro da educação da EJA. E aí, nesse jogo dos jovens e adultos, descrição da imagem, e a pessoa vai, pela descrição da imagem, ela vai ter que procurar a carta que forma par. Então, por exemplo, a Josiméria Lucidato, ela é a paneleira que é conhecida por fazer a maior panela de barro funcional do mundo, que já ganhou competições em Conceição da Barra, né? Já esteve num evento aqui também em Vitória, da maior moqueca do mundo. E aí, na descrição da carta da Josiméria, está lá dizendo que ela é conhecida por esse trabalho. Aí, na hora que for virar a carta, vai aparecer a panela, a maior panela de barro do mundo, que vai chamar também, que vai puxar a chamada por essa paneleira aí, Josiméria Lucidato. A Jaqueline Gomes Campos, que fez as canecas do drink Madalena, que funcionava no Babá do Bar, o drink icônico de mexerica com coentro, né, que ia numa canequinha que lembra a muqueca, na verdade, em seu aspecto visual. E aí as pessoas vão aprendendo, né, e o engraçado é que nós realizamos esse experimento com algumas crianças, em alguns eventos, e as crianças de 12 já é melhor anos... que os adultos. Aí elas pegavam, não, eu vou jogar, eu quero ler, e aprende, fala o nome, e eu vibro quando a pessoa grita assim, ai, Sônia Ribeiro é essa, achei... Isso pra gente é de uma alegria, é aprender a se divertir. A gente participou pela UFES, né, lá na ESX, na Feira de Inovação e Tecnologia. Gente, as crianças formaram uma fila com seus respectivos responsáveis. E eu falei, meu Deus, e assim, né? Sentamos, assim, naquela mesa redonda, assim, cabiam 4, 5 crianças e pronto, e tinha mais 4, 5 aguardando. E aí, isso que o Lucas falou. Quando elas encontravam virou a foto da Sônia, e encontravam a outra Sônia e formavam o par, gente, elas vibravam e assim, parecia que elas tinham ganhado um prêmio. E é muito legal isso, porque a gente vê na criança isso, essa vontade, esse desejo de conhecer. Eu acho que o que está faltando é a gente apresentar mais para elas, né? Para além delas irem fazer oficina de panelinha de barro, que outro material pedagógico. Então, esse aí é um super produto, né, pedagógico. Exatamente. E esse jogo, ele existe, né, no sentido que nós fizemos com nossos próprios recursos, mas a ideia é conseguir, através de editais, né, da cultura, seja tanto do município ou do estado, para poder compartilhar isso para as escolas, né, de modo gratuito. Mas, em compensação, também temos outros projetos que também seria aplicar esses jogos em projetos culturais mesmos, né, assim, de abrir ciclos, encontros, dentro de exposições, porque vale a pena. Então, esse tem sido um caminho muito importante. E aí eu gostaria até que a Josiméria falasse um pouco disso, que eu aprendi uma frase com ela em uma outra entrevista, quando uma repórter perguntou assim para ela, agora está conhecida, está ficando famosa, como é que é? Por causa dos jogos. Aí ela dá uma resposta que para mim foi irônica e foi muito boa, famosas são as panelas. E que de fato, né, Merinha, famosas são as panelas, mas e a paneleira? Né? Então eu queria que você compartilhasse aí com a gente, agora tô dando uma de ter essa imagem mesmo de vocês, né? E essa voz de vocês, não só pelo jogo, mas estar visualmente conhecida. Então, vamos... A importância do MAPS para as paneleiras é esse, de que a nova geração que venha conhecer, sabe quem são essas mulheres, né? Não só a panela, porque a panela tem 400 anos de história, todo mundo já ouviu falar, o mundo todo, que vem gente de tudo quanto é lugar, vem de fora do país também. Esse ano mesmo final de ano foi o ano que mais teve pessoas dos Estados Unidos, Japão, da Austrália, vieram muita gente que fizeram um intercâmbio e vieram conhecer as paneleiras. Então, a panela todo mundo já conhece, já sabe a história da panela. Agora a gente quer reconhecimento e valorização para essas mulheres, que elas sejam identificadas por cada panela que são feitas, porque isso não tem.
E o Lucas falou uma coisa importante aqui, que é uma coisa que muita gente até de fora não sabe, que é a questão de que a panela de barro ela tem um limite de tamanho para ser funcional, senão ela quebra. Josimere, por favor, se eu estiver falando bobagem, puxe minha orelha, por favor, né? Eu tô pegando as informações de ID, né? Como tirando a Josimere, que faz a maior de todas. 1,48 m de diâmetro. As outras têm um tamanho menor. Tem tamanho menor. E logo você que tá aqui, que faz a maior, que tem esse limite, o que acontece de fato com a panela e qual a importância de você, por exemplo, testar o limite de quão grande essa panela pode de fato ficar? Nós testamos, eu e o meu parceiro Flávio, que fizemos junto. Então, nós testamos nossos limites. Chegamos no nosso limite também. Porque foi a única funcional e até hoje nós não conseguimos fabricar uma que seja funcional. Então, tem sim um padrão. A panela até 50 centímetros, ela funciona normalmente, ela não quebra facilmente para fabricá-la. Mas passou desse tamanho, de 1 metro em diante, aí vem a dificuldade para ela se manter. Mas eu não sei explicar, só sei que ela não consegue se manter. Chega no fogo, elas racham. Tem a história também, que é pouco conhecida e que eu conheci lá no museu, que é da panela mais leve, né? Ai, que ninguém chique, mais faz. Que orgulho! Tá vendo? É isso que dá força pra continuar. Gente, ó, eu lembro de tudo, tá? Mas tem isso, tem a panela mais leve, que não é mais feita, né? Quem é que fez essa panela? Então, conta um pouquinho pra gente. Exatamente, nós temos prestado bem atenção nessas questões. Que as paneleiras antigas, como minha avó, a dona Palmira, a dona Silvana, a dona Marinete, elas faziam uma panela mais leve, tá? E essas panelas eram mais resistentes também. Era bem resistente, eu não sei o porquê. E hoje as panelas também estão tendo esse problema, elas são muito pesadas. Acho que os meninos já perceberam isso. Estão muito pesadas. A minha ainda eu consigo manter ela leve. Mas eu não sei o porquê que estão fazendo ela tão pesada. Mas eu não sei. Por exemplo, a Neia. Ela tem uma técnica dela de fazer. Ela gosta da panela mais pesada. Eu gosto da minha mais leve. E assim é cada artesão. Umas são mais grossinhas, mas você pegar a da Jusileia Barbosa, principalmente. Ela é uma peça que você olha que é grossa, mas quando você pega ela é bem leve. Não é, Lucas? É uma peça bem leve. Você olhando, parece que ela é pesada. Não, mas ela é bem leve. Então, depende de como é feita, depende do acabamento de cada um. Mesmo eu não sendo paneleira, meu amor, eu consigo responder. Primeiro eu vou falar quem é a peça que nós temos lá de Palmira Rosa, né? Palmira Rosa Siqueira de Alvarenga. Fez, né? Ela não existe mais, né? Infelizmente, ela é mãe de Rosiné Alvarenga e de Nara também, né? Sim. Que não trabalha mais com panela de barro, mas foi paneleira. O que acontece em que as paneleiras mais antigas faziam panela de barro mais leve? É a questão da demanda de trabalho. Quando a demanda ela é menor, e antigamente a demanda delas não eram como as de hoje, se fazia com mais paciência, vou dizer assim, mais tempo nesse sentido. Trabalhavam sentadas, né? Elas trabalhavam sentadas, né? Então, se você pegar várias imagens de paneleiras dos anos 60, 70, elas trabalhavam sentadas com calma, então não tinha essa demanda de restaurantes. Que essa demanda de restaurante, ela começa a crescer com o impulsionamento gastronômico do nosso estado nos anos 80. Além disso, também com o avanço da compra também dos eletrodomésticos, como o fogão. Né? Até desde dos mais ricos ou mais pobres, né? Em relação a uma pessoa que tinha uma condição, antigamente tinha um fogão de pedra. Então a panela, inclusive, também não tinha tampa. As tampas foram criadas depois. Então, nessa perspectiva, o quê? Gastronômica dos restaurantes. Inclusive, quando chega nos restaurantes, não chega com a tampa. Vocês já repararam isso? Você vai no restaurante e não chega. Mas é o ícone com o charme com a tampa, quando a gente compra nesse sentido. Mas que antes era meio muito próximo a utilização, né? Do moquear, do moquém, né? Porque a história da moqueca, ela vem daí nesse sentido, né? O que é o moquear, o moquém? Sim, minha iniciação científica lá na aldeia Três Palmeiras, né? Meu envolvimento. A panela de barro, né? É um saber fazer afro-indígena hoje porque miscigenou-se o indígena com o povo preto trazido escravizado, porque lá em Angola também tem panela de barro. Então, povos originários, quando a gente fala povos originários, a gente pensa sempre no indígena brasileiro, mas povos originários são originários dos seus lugares, dos seus países, do espaço. Exato. Então, os povos originários lá em África também faziam panela de barro, tinham essa sabedoria, e unidos com os indígenas aqui, né, no Brasil,
povos oprimidos historicamente se unem. E aí, hoje, a panela de barro, sendo essa herança afro-indígena, ela tem essa questão que o indígena usava, a mulher indígena, né, principalmente, porque o homem saía para caçar e a mulher, ela ficava com o catar sementes, a produção do alimento da casa era todo, fora a caça que chegava, que depois também era ela que ia limpar, depenar e etc. Mas as frutas, o fazer, então, e para fazer ela também tinha que fazer o utensílio. Então, antes de existir esse utensílio, que já é uma tecnologia indígena, né, já é um pensar sobre como fazer essa produção, era aberto um buraco no chão e colocava-se gravetos, tipo uma grelha, e o peixe em cima, dentro de uma folha de bananeira. E ele cozinhava dentro da própria folha de bananeira, só com a sua água. Então não era acrescentado água, assim como a moqueca até hoje, a boa moqueca, não se coloca água, tá, gente? Uma moqueca, quem é daí de fora do Espírito Santo, pelo amor de Deus, não se coloca água para cozinhar o peixe. Ele cozinha na própria água e depois é que vem o alho, o tomate, o coentro, que é uma influência europeia das especiarias. Então a moqueca, como a gente conhece hoje, ela é afro-indígena e também de influência europeia do português que chegou. Voltando lá para o moquém, esse buraco no chão com essa grelha, com esses gravetos, era o moquear esse peixe. Esse era o moquém. Só que depois é que vem a existir um utensílio criado também por essa mulher indígena, pensado por ela para abrigar esse prato. Então ele sai daquela grelha e vai para uma panela. E assim como a panela também, como o Lucas falou, estava no fogão a lenha, depois essa panela ela vai à mesa. Então ela deixa de estar, porque antes a pessoa ia ali no fogão a lenha, ali mesmo se servia, assim como a gente ainda faz quando encontra um fogão a lenha. Tudo ali em cima quentinho, a gente vai se servir lá. Mas depois que ela vai à mesa, vem a tampa, vem esses outros elementos. Mas começa, a panela de barro é uma invenção indígena também, né? Uma invenção originária, porque pode também ser uma invenção do povo negro, do povo preto, negro ou preto, né? Dependendo de como a gente fala dos povos. E aí ela existe daí, ela existe a partir daí, dessa necessidade. E é bom que tenha tampa, porque tem sempre um desavisado que mete a mão no troço quente, né? Tem sempre um. Não, exatamente. E é por isso também a história da alça, inclusive, porque a alça antigamente era como um adorno, era um enfeite para a panela de barro. Essa alça que nós conhecemos hoje na panela de barro atual é por conta dessa funcionalidade dos restaurantes e do eletrodoméstico de casa como fogão. Que tem a ver com aquilo que o André falou lá no começo, né? De que a cultura, ela é, vou falar renovável, né? Mas é dinâmica, isso. Ela é dinâmica, né? O fazer a panela, ela tá ali, ela ainda existe, né? Você ainda precisa de pegar um barro certo, não é qualquer barro que faz, né? Você ainda precisa de queimar ela, se você não queimar ela não vai virar uma panela, você colocar no fogão, ela desmonta. Você precisa dar aquela cor nela com o tanino do mangue para ela poder ter essa cor. Então, isso ainda existe, mas a própria... Essa é a tradição, Lícia. Essa é a tradição. Então, a tradição, ela se mantém. A tradição se mantém. A cultura é estar em jogos de memórias, é ter um museu. Então, a cultura é dinâmica. E são, inclusive, a caneca do Drink Madalena que foi criado. São os outros tipos, que eu já aprendi isso também, né? Porque existe a panela tombada, ela tem lá o modelo. Mas hoje a gente tem um monte de modelo com desenho de peixe, de caranguejo. Isso entra na cultura. E cada mulher faz de uma forma diferente. E aí, para as pessoas poderem conhecer efetivamente o MAPS. O MAPS, ele ficava ali em Goiabeiras e vocês estão passando por um processo de transição, né? Já tem um lugar novo, uma sede nova, alguma coisa provisória? Como é que tá isso? Então, o MAPS agora, ele está resolvendo se espalhar pelo Brasil. E o primeiro lugar, né, mas não estou dizendo enquanto sede, né? E o primeiro lugar que ele vai ocupar agora, ele vai estar fazendo parte de uma exposição, da primeira exposição de longa duração, né, do Museu das Favelas em São Paulo. E o Museu das Favelas, ele funcionava em um prédio de São Paulo, e agora está em um prédio atual, próximo ao pátio do colégio, próximo à Sé. Inclusive, estamos indo para São Paulo na semana que vem, né? E, Josiméria Lucidato, Jaqueline Gomes Campos, elas vão conferir as peças das paneleiras mais antigas do MAPS. Então, quando eu digo que o MAPS ele vai estar se espalhando por aí, porque ele está com umas parcerias de comodato
com algumas instituições museais, né? E são as peças mais importantes, né, que a gente... E eu preciso trazer essa perspectiva. É a primeira vez, isso é histórico, em que primeiro vem o nome da mulher. Eu fiquei todo arrepiado porque ainda não estive na exposição, vamos estar agora, como o Lucas disse, mas já estamos acompanhando, né, o processo da montagem no final do ano passado do museu, que mudou de sede lá também, né? E está agora num prédio que foi da Justiça e é um prédio incrível e é belíssimo e muito amplo, acho que de 5 andares. Está tendo uma exposição também dos Racionais MC, enfim, e outras exposições, mas essa de longa duração que o MAPS está participando, a primeira coisa que traz é o nome da mulher. Então, a panela de Palmira Rosa está lá, Palmira Rosa. Depois panela de barro, depois Espírito Santo, Vitória e tal. Porque os museus que a gente percorre ao longo do Brasil estão panela de barro, Espírito Santo. Paneleiras de Goiabeiras, Brasil, Espírito Santo. Mas é a primeira vez, e se eu estiver enganado e algum ouvinte aí conseguir provar o contrário, manda pra gente, porque eu também não estive em todos os museus brasileiros, Lógico. mas os que nós estivemos nunca trouxeram a perspectiva de quem era a mulher por trás da peça. Que é exatamente a luta de vocês. É, exato. Então é muito, mesmo sem sede no momento, porque no momento é isso, a gente está sem sede no Espírito Santo, fazendo essa história extramuros. É isso, mas tem as redes sociais. Como é que faz pra achar vocês? Pelo menos por ali, que aí dá pra achar. Tem endereço. Tem endereço. Tem a página Mapes Museu, @Mapes Museu no Instagram. Ela funciona como uma vitrine virtual para as pessoas verem a artista, a obra e o nome, né? Ou até mesmo outra parte do acervo. Só que tem muitos acervos que não estão ali publicados porque exige uma ordem de organização de feed, né? Que eu tenho coisas que eu preciso postar há 2 anos, eu não consigo porque nós inventamos que um feed vai ter que ser assim, dessa maneira. A página que administra também um Mapes e vai para uma pegada mais underground, tipo assim, underground eu digo assim, do dia a dia, das postagens, que nós vamos postar o podcast também aqui, com as fotos e tal, é o nome do nosso espaço de arte e cultura, né, desse movimento, na verdade, que é Babado Bar. Ainda carrega o nome desse bar, @Babado Bar, porque começou como um bar, né, então se tornou uma voz política aí, dizer que do bar surge também ideias de educação, cultura e valorização. Sim, por que o bar não pode ser um lugar também de falar disso tudo, né? Por que a gente no bar também fala tanto de tanta coisa e não pode falar de cultura, por exemplo? E aí, voltando, Ulisses, aí que você estava comentando em relação também ao poder público e tal, a gente também, quando a gente vive no Brasil, a gente fica na expectativa dos editais, né? Então, uma das propostas, né, assim, uma das frentes que o MAPS vai continuar, né, com essas parcerias com empresas privadas e tentar um edital da cultura, né, porque a gente sabe também as dificuldades, porque assim como as paneleiras que não têm fomento direto, né, a gente também não tem. Vamos torcer, né, que mais parcerias possam acontecer e que conseguimos também ser contemplados em um edital, né? Em janeiro, fervendo aí de calor, mas estamos tec no computador e escrevendo para que dê tudo certo. Eu acho que esse é também um pouco o lugar que a gente se coloca, porque quando a gente volta de novo, e é uma coisa que nos incomodou durante muito tempo, hoje não mais, né? Esse não lugar. Porque eu mesmo me peguei num não lugar enorme, né? Uma cultura afro-indígena e eu, um homem branco, porque eu sei de onde veio minha avó, meu avô, né, de qual país, de como é que chegou aqui, de navio, em que ano, a gente sabe tudo. E o povo preto foi negado isso. E os indígenas também foram apagados, né, foram executados, então, enfim, não precisa aprofundar muito nesse assunto, porque a gente já sabe, né, mas, ou quem não sabe aí também joga no Google aí, procura aprender, né, mas, de repente, eu encontro esse lugar, esse é o meu lugar. Um lugar de uma prática antirracista, né? De um pesquisador, de um estudioso, de um professor. Então, dentro desse lugar de fala, que esse lugar é meu, né? Das minhas pesquisas, da minha curadoria, desse meu envolvimento com o que hoje eu chamo de minha comunidade, porque Goiabeiras Velha é minha comunidade. Eu posso morar em Goiabeiras ou não. Amanhã eu posso estar em Nova York, ou eu posso estar no Cairo, no Egito, né? Eu posso estar em qualquer lugar do mundo. E eu sempre terei passado por Goiabeiras Velha. E a minha gratidão por esse lugar e esse território é uma coisa assim inexplicável. É de alma mesmo. É isso, então. Vou agradecer a vocês. Obrigado por estarem aqui, todos 3. Obrigado pela toda essa história do MAPS, por esse trabalho que vocês têm fazendo. Manter essa história viva, que é difícil. Eu vejo a luta já desde
alguns anos e viu o MAPS meio que surgindo também nas redes sociais, a importância do trabalho de vocês. Então, obrigado por todo o trabalho. E é isso, para você que nos acompanha, você que tem esses interesses ligados, você pode acessar lá o portal do ES Hoje, lá na internet, eshoje.com.br, ou seu tocador favorito. E falando também de impacto, o Impact Hub já fechou a seleção, fechou ontem. E agora tem um prêmio lá. Conta essa história pra gente, Lícia. O Impact Hub, em parceria com a Algo Social, lançou esse ano o Prêmio Impacto Positivo, onde a gente vai premiar 5 negócios de impacto, destaque no Espírito Santo. Então, a gente convida vocês para no dia 20 de fevereiro, às 18 horas, estarem no Sebrae para participar desse evento que vai ser essa premiação. Sebrae é ali atrás do Hortomercado. Exatamente, atrás do Hortomercado. Exatamente. Então, gente, agradecer você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui. Esse episódio teve edição e apresentação de Eduardo Couto, curadoria de Lícia Mesquita, o jornalismo de Carol Boeri e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Aquele abraço e até a próxima. Comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.